Olá e bem-vindos! Já alguma vez pararam para pensar no mundo secreto que existe dentro de cada um de nós? Pois hoje vamos espreitar esse universo, um ecossistema vibrante super complexo que influencia a nossa saúde de formas que, imaginem, só agora estamos a começar a perceber a fundo. E para começar, vamos diretos a uma pergunta que talvez surpreenda um pouco. O que nos define? Será que a nossa identidade biológica é realmente toda nossa? A resposta, como vamos ver, é bem mais complexa do que parece. Durante décadas, ouviu-se muito falar que a proporção era de 10 bactérias para cada célula humana. Era o famoso mito do 10 para 1. Acontece que estudos mais recentes vieram ajustar as contas. O número anda mais perto disto, cerca de 1,3 células de bactérias para cada célula humana. Mas atenção, mesmo não sendo 10 para 1, isto ainda significa que andamos por aí a carregar connosco 39 bilhões de bactérias. É um número absolutamente gigantesco. Vamos então conhecer melhor este universo. E acreditem, esta comunidade de bilhões de residentes está muito longe de ser um conjunto de passageiros. Pelo contrário, são participantes superativos na nossa biologia e a grande maioria deles mora aqui, no nosso intestino. Ok, primeiro termo importante para nos entendermos. Microbiota. Basicamente é isto, a vasta comunidade de todos estes micróbios. Às vezes também se ouve falar em microbioma. Qual é a diferença? É bastante simples. Pensemos assim, a microbiota são os habitantes e o microbioma é a cidade inteira, com os habitantes e todo o seu material genético. E agora, preparem-se para um facto que é impressionante. O poder genético desta comunidade é qualquer coisa de extraordinário. O nosso microbioma tem, imaginem, até 150 vezes mais genes do que o nosso próprio genoma humano. O que é que isto quer dizer na prática? Que estes organismos minúsculos nos dão uma ajuda preciosa para realizar milhares de funções biológicas que, sozinhos, o nosso corpo simplesmente não conseguiria fazer. Muito bem, mas como é que este jardim interior começa a crescer? De onde é que ele vem? Bem, a história de cada um é única e, na verdade, começa muito mais cedo do que se possa pensar. Durante imenso tempo, a ciência pensava que os bebés nasciam num ambiente completamente estéril, sem micróbio nenhum. Mas hoje já sabemos que a história não é bem essa. A nossa viagem microbiana começa ainda dentro da barriga da mãe. A alimentação que a mãe tem durante a gravidez já está a dar as primeiras pinceladas na microbiota do bebê. E o momento do nascimento, esse sim, é absolutamente crucial. O tipo de parto tem uma influência direta nos primeiros colonizadores. Um parto vaginal, por exemplo, expõe o bebê a bactérias como o lactobacillus, que são fundamentais para digerir o leite. Já numa cesariana, o primeiro contacto é mais com bactérias típicas da pele, como o Staphylococcus. E esta diferença inicial pode mesmo ter efeitos a longo prazo. Resumindo, estes três fatores são, no fundo, os alicerces da nossa saúde intestinal para toda a vida: a dieta da mãe, o tipo de parto e a alimentação inicial. O leite materno, por exemplo, é um mestre a promover certas bactérias que a fórmula, por muito avançada que seja, não consegue replicar exatamente da mesma maneira. Vamos agora ver como é que este ecossistema nos serve no dia a dia. Estes micróbios não estão só a viver dentro de nós. Eles estão a trabalhar para nós, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a realizar funções vitais sem as quais não conseguiríamos prosperar. Então, o que é que eles fazem exatamente? Podemos agrupar as suas tarefas em três grandes áreas. Primeiro, a proteção. Funcionam como uma primeira linha de defesa, quase como seguranças, contra bactérias que nos podem fazer mal. Segundo, o metabolismo. Produzem vitaminas essenciais para nós e ainda ajudam a digerir alimentos complexos. E terceiro, a estrutura. São cruciais para manter a parede do nosso intestino saudável e forte. O problema é que este ecossistema é muito sensível. Fatores como o stress, uma dieta pouco nutritiva ou o uso de certos medicamentos podem facilmente perturbar este equilíbrio. Quando isto acontece, entramos num estado conhecido como disbiose. E então, como é que podemos saber se o nosso jardim interior está a florescer ou se precisa de mais cuidados? Felizmente, não é preciso adivinhar. O nosso corpo dá-nos pistas muito diretas. Só temos de aprender a ler os sinais. Sim, pode parecer um tópico um bocado invulgar, mas observar as nossas fezes é das formas mais simples e eficazes de avaliar a saúde digestiva. Elas contam-nos uma história muito clara sobre o que se passa lá dentro. E para nos ajudar a ler esses sinais, existe uma ferramenta muito útil chamada Escala de Fezes de Bristol. É um guia visual bastante simples, usado por médicos em todo o mundo, que classifica as fezes em 7 tipos, com base na sua consistência. Vamos ver o que cada tipo nos diz.
Como se pode ver na tabela, os tipos 1 e 2 costumam indicar obstipação. Se as fezes têm este aspecto, pode ser um sinal de que é preciso mais fibra e água. Já os tipos 3 e 4 são considerados o ponto ideal, um sinal de boa saúde digestiva. Por outro lado, os tipos 6 e 7 indicam um trânsito demasiado rápido, ou seja, diarreia, o que pode ser um sinal de alguma intolerância ou inflamação. A boa notícia é que temos um poder imenso para influenciar a saúde do nosso jardim interior. E a ferramenta mais poderosa que temos à nossa disposição é, sem dúvida, a nossa alimentação. A primeira estratégia é introduzir reforços, os probióticos. Podemos pensar neles como soldados do bem que podemos consumir para aumentar o número de bactérias benéficas no nosso intestino, ajudando a restaurar o equilíbrio. E onde os encontramos? Principalmente em alimentos fermentados. Coisas como chucrute, kimchi e miso não são apenas saborosos, mas também fontes potentíssimas de bactérias benéficas que ajudam a enriquecer a diversidade da nossa flora. Mas não basta adicionar novas bactérias, também é preciso alimentar as que já lá estão. E é aqui que entram os prebióticos. Pensemos neles como o fertilizante para o nosso jardim interior. Os prebióticos são, na sua essência, fibras vegetais que servem de comida para as nossas bactérias boas. Alimentos como o alho, a cebola, as alcachofras e até as bananas são excelentes fontes. Ao consumi-los, estamos a nutrir ativamente o nosso jardim interior. E terminamos com esta reflexão. E se, ao tratar apenas os sintomas, estivermos a ignorar a raiz de muitos dos nossos problemas de saúde? A ciência mostra-nos cada vez mais que cuidar do nosso jardim interior não é só uma questão de digestão. É sobre o bem-estar do corpo inteiro. Talvez a chave para uma saúde robusta esteja, afinal, a viver dentro de nós.